Boa tarde. Eu vou apresentar esse vídeo resumo tentando falar de maneira narrada, leve e tranquila as principais coisas, principais acontecimentos e principais artistas que viveram nesse período do Renascimento. Você, você mesmo que está vendo esse vídeo, já imaginou viver em um tempo em que a arte, a ciência e a filosofia florescessem, evoluíssem ao mesmo tempo? Um período em que gênios criaram obras que até hoje nos emocionam e inspiram. Esse tempo existiu e ele foi chamado de Renascimento. Neste vídeo, você vai entender como esse movimento surgiu, suas principais ideias, as grandes mentes por trás dele e o profundo impacto que ele teve na história da humanidade até os dias de hoje. Para que nós possamos entender o Renascimento, nós temos que voltar um pouco no tempo. Imagine a Europa no final da Idade Média, uma sociedade marcada por guerras constantes, fome, doenças como a peste negra e um forte controle da igreja sobre a vida das pessoas. O conhecimento estava quase todo restrito ao religioso, e questionar a fé naquela época podia ser muito perigoso. No entanto, algo começou a mudar. Com o crescimento das cidades, surgiu uma nova classe social, os burgueses, que eram comerciantes e banqueiros ricos que começaram a acumular riqueza e investir em cultura, arte e educação. Agora eu te pergunto, onde na Europa você acha que isso começou a ferver? O berço do Renascimento. Bom, eu acho que você não chutou isso, mas foi na Itália, por incrível que pareça. Cidades como Florença, Veneza e Roma se tornaram centros de riqueza e influência. Elas não eram unificadas como a Itália é hoje. Elas funcionavam como cidades-estado independentes que competiam entre si em tudo, no poder, no luxo e na arte. Essas cidades começaram a patrocinar os artistas, pensadores e cientistas. As famílias como os Médici, em Florença, financiavam obras de arte, universidades e bibliotecas. Com isso, houve um renascer do interesse pela antiguidade clássica, ou seja, pelos conhecimentos greco-romanos que estavam sendo, entre aspas, redescobertos. Esse novo cenário abriu espaço para algo totalmente inovador, uma cultura que colocava o ser humano e a razão no centro das atenções, o antropocentrismo. E assim nascia o Renascimento. Agora, a respeito das principais ideias do renascentismo. Eu separei em 3 tópicos que eu creio que sintetizam o renascentismo. E o primeiro deles é o antropocentrismo, que substitui o teocentrismo, a ideia do divino no centro do universo. Ou seja, o antropocentrismo é a ideia de que o ser humano é o centro do universo e de todas as coisas. E por ser o único ser vivo dotado dessa inteligência, dessa racionalidade, ele tem que ser o centro das discussões, dos estudos e de tudo no geral, e não Deus. O racionalismo, que é a busca pelo pensamento racional como a explicação dos acontecimentos, e tem como um dos grandes fundadores e uma das pessoas que mais falou sobre isso, René Descartes, que era um filósofo e matemático. E como você traz o racionalismo à tona? Através do pensamento científico, do método científico, que se baseia em observação, experimentação, formulação de hipóteses e criação de teorias. E esse método científico bate de frente com a explicação pelo divino ou mítico. Já o terceiro ponto é o resgate do classicismo e a secularização. O que é isso? Os renascentistas buscavam reviver, por isso o nome Renascimento, eu acho que vocês entenderam, né? As artes, a filosofia e a literatura greco-romana, ao mesmo tempo que eles abandonavam a visão exclusivamente religiosa do mundo e passavam a valorizar o individualismo do ser humano.
Agora, sobre as artes renascentistas. Na arte, o Renascimento foi uma verdadeira revolução na estética e na técnica, porque os artistas estudavam geometria, anatomia e óptica para representar o corpo humano e o espaço de forma realista e mais perfeita possível. É aí que surge a perspectiva, o claro e o escuro e o uso preciso da luz e da sombra. Sobre os três principais artistas que podem ser retratados, é claro que existem muitos, milhares, mas os nomes que a gente mais conhece são Leonardo da Vinci, que combinava ciência e arte e pintou obras como A Última Ceia e a Mona Lisa, e ele também desenhava máquinas assim, à frente do tempo dele. Ele desenhou helicópteros, pontes e vários outros mecanismos. Outro gigante na arte foi Michelangelo, que esculpiu várias estátuas como Davi, pintou o teto da Capela Sistina, que é uma obra gigantesca, monumental. Já outro que pode ser considerado é Shakespeare, que é muito famoso pelas suas obras de teatro. E essa nova arte buscava equilíbrio entre a emoção e a razão, a espiritualidade e a humanidade, a técnica e a criatividade, de uma forma perfeita. No mesmo caminho da arte, a ciência renascentista também ganhou impulso com o uso da observação e da experimentação. Nicolau Copérnico, por exemplo, propôs que a Terra não era o centro do universo, como era acreditado na época, mas sim que ela girava ao redor do Sol, uma ideia revolucionária para a época, que foi chamada heliocentrismo. Inclusive, naquela época, essa ideia foi negada pela igreja e ele chegou a ser perseguido por causa disso. Esse modelo foi defendido e aprimorado por Galileu Galilei, que com o uso do telescópio, uma invenção revolucionária da época, observou os movimentos dos planetas e da Lua. E por desafiar a visão da igreja, Galileu Galilei também foi julgado e condenado, mas as suas descobertas foram essenciais para a ciência moderna. Além desses dois, o próprio Leonardo da Vinci contribuiu com diversos estudos de anatomia, engenharia, hidráulica e física. Os cadernos dele são repletos de experimentos e projetos que mostram um pensamento muito à frente do tempo dele. O Renascimento começou na Itália, como eu já havia dito, mas as suas ideias logo se espalharam por toda a Europa, graças à invenção da imprensa de Gutenberg, que foi inventada por volta de 1440. Com os livros impressos, o conhecimento, que era muito limitado, conseguiu ser transmitido em uma escala muito maior e muito mais rápido. O que isso fez foi grandioso, porque o antropocentrismo influenciou escritores como Erasmo de Roterdã, que defendiam uma reforma moral e educacional da igreja, e personalidades como Martinho Lutero. Tal fato acabou gerando a Reforma Protestante, e do mesmo jeito que esses livros influenciaram os grandes pensadores da igreja, esses livros também influenciaram os iluministas, e isso acabou sendo muito importante para a Revolução Francesa, que é um dos maiores eventos de toda a história da humanidade. O renascentismo preparou o terreno para a Reforma Protestante, a Revolução Científica, o Iluminismo e, mais tarde, as ideias democráticas que influenciaram revoluções e constituições mundo afora. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham entendido como que o Renascimento, esse período do Renascimento, contribui para a nossa vida e altera a nossa vida de uma forma muito grande até hoje. Se você pensa em política de uma forma geral, isso está intrinsecamente ligado ao Renascimento. Eu espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo e tenham entendido um pouco melhor sobre o conteúdo. Eu me despeço de vocês agora. Boa tarde a todos.